Bem-vindos a este vídeo de estreia da Escola Clássica. Hoje eu vou falar aqui sobre um tema caríssimo para todos nós. Então já fiquem avisados de que nós temos novidades aí para vocês e logo mais vocês saberão. Mas vamos falar então hoje sobre este tema bastante delicado, bastante pertinente em nossos tempos, principalmente, por diversos motivos, certo? E que do qual eu gosto muito de tratar, que é de como tornar-se mais inteligente, melhor leitor, estudante e melhor professor também, tá? Então, a ideia é terminar, então, essa exposição falando um pouco sobre o trabalho de professor. É certo que eu falo aqui numa escola, como professor de uma escola de línguas, da Escola Clássica, e que, na verdade, eu vou entrar melhor logo mais no assunto das línguas clássicas. Vou falar de latim, de grego e de cultura clássica, desses temas que nós ensinamos na escola. Mas antes eu preciso falar sobre isso, sobre sobre práticas e sobre essas três coisas: tornar-se mais inteligente, ou melhor estudante, melhor professor. E primeiro de tudo, para começar sobre esse assunto, eu conto um pouco da minha experiência. Eu que não havia estudado, por exemplo, latim, pelo menos até os 21 anos de idade. Hoje eu estou com 29 anos, isso é importante, não estou aqui dizendo de qualquer modo, mas na verdade foi por volta dos 20 anos que eu iniciei o estudo de latim, sério mesmo. Em pouco tempo já havia lido pelo menos alguns primeiros textos clássicos, e depois passei aqui a dar aulas como professor na Escola Clássica, tá? Mas esse caminho não veio, essa vontade, esta determinação de estudar um idioma como a língua latina, um idioma clássico, um idioma antigo, certo? Não veio de qualquer motivação, certo? E fez parte de um grande avanço, não só de uma compreensão ou de um aprendizado técnico ou de um aprendizado de uma disciplina nova, mas também fez parte de um desenvolvimento da minha própria inteligência. E essa experiência que eu pretendo passar a vocês aqui, não só falando sobre línguas, mas falando em termos gerais daquelas coisas, daquelas práticas, e meditando um pouco sobre como realmente melhorar a inteligência, como realmente fazer estudos um pouco mais difíceis, ou como avançar na vida de estudos e tornar-se mais inteligente, tá? Eu não digo aqui que eu posso ou que alguém consiga, por uma fala, tornar as outras pessoas geniais, mas eu posso indicar um bom caminho que pode fazer a grande diferença na vida de estudos de vocês todos, certo? Então eu começo falando aqui, começo com uma pergunta a vocês. Vocês realmente desejam se tornar melhores? Essa é uma pergunta importante. Vocês realmente querem se tornar melhores? Querem se tornar melhores leitores, melhores professores? Querem aprender algo novo? Ou querem se transformar? Essa que é a grande pergunta que nós devemos fazer para a nossa vida. No que nós desejamos nos transformar? Esta é outra, certo? Então, nós sabemos que precisamos, de algum modo, nós sabemos que precisamos de transformações na nossa vida. Tá? Isso é natural do ser humano. Nós estamos sempre buscando, ou pelo menos há algo de sublime que nos encanta na vida humana e nos faz querer nos
transformarmos, certo? Nós precisamos dessa transformação num sentido de que nós não estamos prontos, certo? Então, nós devemos entender que nunca estamos prontos e principalmente prontos para a morte. Aqui entra esta parte mais séria deste assunto, que é justamente que nós nunca estamos prontos para a morte, ou pelo menos a maioria de nós não está pronta para a morte. E quando se trata de estudos, os estudos entram justamente nesse ponto. Os estudos nos ajudam nesta preparação, nos ajudam a fazer principalmente o tempo valer a pena. Tornar-se mais inteligente, portanto, seria, na verdade, uma consequência ou, às vezes, um meio e também algo necessário para uma boa transformação. Se nós queremos nos transformar por inteiros, precisamos cuidar que a nossa inteligência se eleve. Porém, pensar na melhoria da inteligência por si mesma torna a tarefa muito complicada. Pensar assim, eu quero me tornar mais inteligente. Isso pode complicar a tarefa ou pode complicar a transformação de tal modo que pensar em inteligência dificilmente nos tornará mais inteligentes, a não ser que nós entremos em problemas gnoseológicos, ontológicos, e aí talvez por meio de um estudo da inteligência nós possamos até nos tornar mais inteligentes, sim, tá? Mas não é essa a questão. A questão é que nós temos muitos objetivos, ou pelo menos deveríamos ter outros objetivos, e a inteligência serviria a esses objetivos. A inteligência pode também ser vista como uma consequência da nossa prática de vida, então do nosso desenvolvimento pessoal, certo? Então, primeiro de tudo, nós estamos visando esta transformação. E aí eu faço a pergunta a todos vocês, eu convido todos vocês a imaginem, façam essa meditação. Então, quando nós pensamos nessa transformação pela qual devemos passar, e nós temos então de pensar que nós temos um ponto de partida e um ponto de chegada. Esse é o problema. Isso aqui é a parte mais difícil desse tema da inteligência, pensar que ponto de chegada é esse. E, claro, aquela pergunta é muito importante. Vocês realmente desejam se tornar mais inteligentes? Realmente desejam essa transformação? Eu sugiro a todos vocês que meditem esse ponto final, meditem sobre este lugar de chegada. Quem seremos nós? Essa é a pergunta. Vocês podem meditar pensando no lar de vocês, então no lugar onde vocês se sintam realmente confortáveis para isso, concentrados para isso, focados nisso. Realmente fazer uma meditação séria sobre quem eu desejo ser. Quem, primeiro de tudo, no futuro, certo? Ainda que eu possa estar falando a pessoas mais velhas do que eu, ainda assim vale a pena lembrar que nós não podemos estar perdidos ou não podemos deixar que essas perguntas, que esses pontos se dissipem na nossa vida. Então esta é a pergunta: em quem desejamos nos transformar? Qual é esse ponto final? Qual é esse objetivo final? Certo? Nós vamos encontrar nesse objetivo final algo muito importante, algo que faz parte da finalidade última do ser humano. Nós vamos encontrar lá nesse ponto final a sabedoria, certo? Na questão intelectual eu paro por aí, é na sabedoria. Eu não estou falando ainda aqui não estou falando das outras consequências, ou não estou recortando daqui apenas esta parte da sabedoria. Então, esta pergunta: quem serão vocês transformados? Meditem sobre isso. Esse é o meu convite que eu faço. Meditem sobre este ponto final.
Que habilidades eu poderia ter? Façam a si mesmo essa pergunta. Que habilidades eu terei? O que eu saberei? Certo? O que eu terei respondido já a esse momento? Será que eu colherei? Aí que está, essa é a parte mais difícil, saber os efeitos. Nós não sabemos os efeitos da sabedoria. Ou seja, depois de alcançar certa sabedoria ou certo conhecimento, nós não sabemos os efeitos disso. Nós não sabemos, depois disso, que decisões nós vamos tomar. Esta parte é sublime. Esta parte é quase como um mistério para nós, certo? Nós vamos descobrir, nós vamos revelar esse mistério justamente depois de aprender algo, certo? Então nós não sabemos um ponto, em certa parte, nós não sabemos essas decisões que nós vamos tomar depois de ter feito tantos estudos, depois de ter respondido problemas profundos da nossa vida. Nós não sabemos ainda que consequências isso nos trará, que consequências boas isso nos trará. Com certeza é bom saber mais, é bom ter sabedoria, mas isso nos leva a outras consequências. É muito difícil respondê-las, mas nós podemos pensar nessa transformação, certo? Neste ponto final. Neste ponto final, eu terei consciência das melhores decisões, eu terei consciência da realidade em que vivo, eu terei habilidades, eu terei mais liberdade para estudar outros assuntos, para conhecer mais o mundo, a vida, ou para alguns de nós, certos problemas que nós desejamos aprender, ou certas artes que nós desejamos aprender. Então, lá no fim da minha transformação, eu poderei, por exemplo, fazer retratos, né? Quero ser um pintor e no fim da minha trajetória eu poderei pintar retratos, poderei pintar painéis, poderei interpretar cenas da literatura nos meus painéis pintados em tinta a óleo. Isso é um tipo de transformação final, certo? Ou contemplarei problemas que hoje para mim são obscuros. Então, façam bem esta meditação. Olha, o que nós queremos obter? Certo, mas isso não é tudo. Saber minimamente para onde estamos indo, para qual versão de nós mesmos estamos indo, é muito difícil saber exatamente no que nós vamos nos tornar depois dos estudos ou depois de praticar longos estudos em determinado assunto. Nós não sabemos, mas nós sabemos uma parte. Esta parte é a parte que eu convoco todos vocês a pensarem sobre isso. E nesse ponto, nós precisamos entender os elementos, ou pelo menos parte dos elementos que fazem parte, que constituem essa inteligência ou esta versão final. Eu diria que quando nós tratamos de inteligência como capacidade para desenvolver certas técnicas, para encontrar a verdade e a sabedoria, inteligência para sermos mais criativos, certo? Vamos entender a inteligência como tudo isso, tá? Como esta capacidade, então, de encontrarmos ou de alcançarmos a verdade, de sermos mais bons ainda e de alcançarmos a beleza da vida. Se nós pensarmos nisso, nós vemos que até esse ponto final há todo um caminho até esse momento final, este momento em que, em tese, poderíamos estar mais preparados para a morte, certo? Mais preparados para o último dia. Esse meio do caminho, na verdade, é muito importante. Este meio do caminho é o que realmente é o que realmente acontece em nossa vida. Então, por mais que nós tenhamos uma imagem projetada para o futuro, este meio do caminho é o que está acontecendo. E o cotidiano, como todos sabem, aqueles minutos de estudo, como todos sabem, aqueles pequenos minutos gastos ali no estudo
de latim, de grego, de matemática, de filosofia, de história. Esses minutos são o que realmente está acontecendo, são o que realmente estamos fazendo com o nosso tempo, e o tempo é escasso, como sabemos. Mas nós não precisamos ficar desesperados porque o tempo é escasso ou porque há pouco tempo. O que nós precisamos é ter esta boa noção de que nós precisamos aproveitá-lo e de que esse meio do caminho é feito de pequenos tijolos, certo? Vamos pensar em pequenos tijolos. Ou vamos pensar no exemplo do montanhista. O montanhista projeta-se no futuro, projeta-se no alto de uma montanha. Ele projeta-se lá no pico do Monte Everest, admirando toda uma paisagem. É esta imagem, esta visão que ele deseja. Mas o que ele tem de fato agora? O que ele tem de fato agora é o próximo passo. O que ele tem de fato agora é aquela medida acima, aquele degrau acima na montanha. É naquele degrau que ele deve estar concentrado, certo? E quando nós falamos em estudos e inteligência, nós vemos que um grande pensamento, ou que grandes pensadores não formaram seja suas filosofias, ou os seus tratados, suas metodologias, os seus teoremas, não foram formados na vida desses grandes pensadores. Nós podemos pensar em Newton, em Leibniz, até mesmo pensar em filósofos modernos que têm realmente obras monumentais, grandes, como Heidegger. Tá? Nós podemos pensar, por exemplo, até mesmo em outros muito menores que deixaram marcas, pelo menos no pensamento humano, até mesmo em Nietzsche, certo? Nós podemos pensar também em próprio Santo Tomás de Aquino, que tem uma obra monumental, uma Suma Teológica monumental. Estes grandes homens não formaram tudo isso num piscar ou num brilho. Formaram perguntando questão por questão, resolvendo problema a problema. Então, se nós pensarmos que a Suma Teológica foi o sumo, né, o sumo ponto, ou o topo do Monte Everest para numa analogia para este filósofo, nós devemos entender que antes disso teve cada passinho, cada degrau caminhado. Então, a cada dia nós precisamos realmente enfrentar tanto questões da vida pessoal, questões sobre a vida humana, sobre o nosso papel, nosso fim último humano, questões antropológicas, filosóficas. Nós vamos enfrentá-las muito aos poucos. E nós não precisamos partir de grandes obras inicialmente. Nós vamos chegar às grandes obras, mas nós não precisamos partir de grandes obras. Ou seja, eu não preciso me elevar a cada minuto na minha montanha, eu não preciso subir 10 metros, 20 metros, isso é impossível. Talvez eu deva subir menos, que é o que é possível, para armar uma boa tenda e poder descansar ali, estar pronto para o próximo dia e tudo isso. Às vezes eu não preciso subir tanto, certo? Mas a verdade é que nós temos este meio do percurso, estes pequenos passos, ou para construir um prédio, por exemplo. Eu não preciso subir uma parede por minuto, não é assim que se faz. Nós precisamos montar tijolo por tijolo, colocando-os no seu lugar de modo que eles estejam ali firmes para sempre, que eles possam se manter ali naquela construção durante muitos anos. Tá? Então, esse caminho para esta transformação, ele é feito destes pequenos elementos, e nós temos que notar que o tempo é também o meio onde isso se desenvolve. Então, ao usarmos o tempo diário que nós temos, nós vamos notar que há muitas oportunidades de resolver algumas dessas pequenas questões, de ler um pouco mais daquilo que nós desejamos nos informar, certo? Ou se eu estou estudando uma língua, por exemplo, de aprender mais algumas palavras.
E é o máximo que eu posso fazer durante este tempo diário. Eu devo aproveitar então esses pequenos passos, devo cuidar de cada parte sem a ansiedade de querer amanhã chegar na transformação final. Afinal de contas, o que nos encanta, o que nos provoca, o que nos move é justamente saber que este ponto final talvez não esteja tão perto ou de ter ainda um mistério sobre quando chegaremos a este ponto final, certo? Eu não estou dizendo que nós devemos o tempo todo nunca alcançá-lo, não. Estou dizendo que nunca querer alcançá-lo, não. O que eu estou dizendo é que em algum momento talvez nós vamos alcançar uma parte dessa transformação ou a transformação que nós desejamos ou aquilo que nós imaginamos. E normalmente nós ultrapassamos muito mais do que aquilo que imaginávamos, até mesmo porque éramos menores, tá? Mas esse intervalo é muito importante, tá? Esses pequenos passos, certo? Então, esta é a primeira parte. Nós devemos pensar nesses objetivos finais e pensar no papel dos estudos. E aqui eu vou entrar na leitura, certo? Eu falei como tornar-se, então, melhor leitor. Na medida que nós vamos meditando sobre esses pontos e que nós vamos pensando nas nossas principais questões, eu estou me perguntando, por exemplo, sobre como, por exemplo, a matemática descreve a natureza. Eu posso ter esta pergunta como parte do meu caminho, de estudos, uma delas. Certo, para isso eu vou precisar estudar matemática, vou precisar ler sobre este assunto, certo? Vou precisar fazer uma pesquisa sobre este assunto. Eu posso ir direto a ele também, eu não preciso também, não é só porque as coisas andam no seu tempo que eu preciso adiar o encontro com este tema, não, eu posso ir direto ao assunto de vez em quando, mas eu sei também que vou ter de me voltar às coisas mais simples. Mas uma coisa interessante eu devo saber, aqui é o primeiro passo para se tornar um melhor leitor. Eu devo primeiro me perguntar se em algum momento na minha intuição, ou melhor, na minha memória, se em algum momento no meu conhecimento que eu já tenho, eu poderia responder algo desta pergunta: como a matemática pode descrever a natureza? Será que eu não posso dar nenhuma resposta sobre isso? Ou pelo menos posso falar de exemplos pequenos sobre este assunto? Então, antes de começar a ler algo sobre como a matemática descreve a natureza, eu posso me perguntar sobre isso e tentar responder ou tentar alcançar esta resposta com a minha imaginação. É claro, eu sei que pela ansiedade muitas pessoas pensam sobre o tema, como a matemática pode descrever a natureza. A pessoa pensa sobre esse tema de um modo bastante raso, às vezes, ou pensa até mesmo de um modo profundo, mas não vai a outros autores, por exemplo, ou não vai além daquilo que sabe, não busca saber o que autoridades disseram sobre o assunto. Isto seria um estudo incompleto. E a leitura estará justamente em completar este estudo, ou seja, primeiro eu penso sobre a questão, tenho a intuição de certas respostas, tenho uma intuição de como a matemática pode fazer isso, e depois eu vou até os autores. E quando eu me deparar com estes textos, eu vejo que eles estão falando de algo que, de um certo modo, eu já pensei ou que eu preparei. Isto melhora completamente a nossa leitura para absolutamente tudo que nós quisermos estudar, certo? No exemplo das línguas, funciona um pouco diferente. Se eu fosse dar aqui o exemplo de eu quero aprender latim, como melhorar a minha leitura, como melhorar o meu aprendizado? Olha, no caso da leitura de uma língua estrangeira, nós temos que ver que é parecido. O assunto, por exemplo, de um texto, normalmente eu já sei se o livro didático é bom. Por exemplo, o livro que nós usamos aqui na escola clássica, os alunos já sabem mais ou menos sobre o que é o assunto ou sobre qual é a realidade sobre a qual o assunto se trata, certo? E até podem pensar um pouco sobre ela. Isso nos ajuda a compreender o que as palavras querem dizer
ou alcançar a realidade que as palavras descrevem se nós já pensamos um pouco sobre aquele assunto ou se nós estamos muito bem conectados com aquela situação que é colocada em um contexto. Então, muito importante, querem se tornar melhores leitores, querem ter mais atenção durante as leituras, querem aproveitar melhor os estudos? Estas coisas são básicas. Eu sei onde eu quero chegar, eu sei qual é o passo em que eu estou, como falei, há passos para seguir, eu sei o passo em que eu estou preocupado com este passo, eu realmente me pergunto sobre isso, me pergunto sobre aquela questão que está ali naquele momento e depois me dirijo às leituras. Isto vai fazer total sentido para vocês. Perguntem-se sobre o assunto ou provoquem-se a resolver algum problema antes mesmo de começar a leitura, e isto vai fazer muito sentido, isto vai conectá-los à realidade que desejam alcançar. Tá? Por fim, tornar-se melhor professor não está distante aqui dessas coisas, certo? Notem que quando eu falo em responder perguntas, avançar os passos, chegar até um ponto final na transformação, com que isso se parece, tá? Perguntem-se, com que esses passos ou com que essas coisas se parecem? Se parecem muito com, eu já respondo aqui agora na lata, se parece muito com um jogo. Um jogo, como um jogo de futebol, como um jogo de, queimado, ou como, por exemplo, pega a bandeira, né? Nós temos lá um objetivo e tudo isso, ou como alguns gostam de jogar, por exemplo, paintball, certo? Então, todo mundo sabe dos jogos que mais gosta, pode ser damas, xadrez, sempre há um objetivo final e há passos a serem tomados, há o meio do caminho, há situações que se configuram. Nós estamos jogando, nós estamos transformando aquilo que poderia ser um trabalho árduo e por vezes confuso, nós estamos transformando num jogo, numa certa diversão. Tá? Então, estudo pode ser visto também como uma diversão, mas não uma diversão boba. Nós estamos falando de algo muito sério. Nós estamos falando da vida humana, da preparação para a morte. E a preparação para a morte não é feita apenas de dureza, não é feita apenas de dores. Sim, as dores fazem parte do nosso processo de, pelo menos, eliminar as coisas ruins, ou eliminar os comportamentos ruins, ou eliminar aquilo que nos distancia. Certo, isso é uma parte de tudo isso, mas nós vamos encontrar neste jogo uma certa diversão. Tá? O professor tem justamente o papel de levar os seus alunos a também jogarem esse jogo, jogarem muito bem esse jogo e conectarem-se com o assunto em que estão. Também tem um papel de transformar os seus alunos e procurar guiá-los até o ponto final, pelo menos do objetivo da semana, certo? Então, caso o professor sabe que precisa ali expor um conteúdo, tudo bem, todo professor sabe disso e expõe às vezes de uma forma um pouquinho melhor ou pior, certo? Então, cada um tem a sua medida, tem o ponto em que está em seu próprio trabalho, certo? Mas o professor deve estar realmente conectado com esta transformação final, com isto, onde o meu aluno está chegando, onde ele vai chegar, qual deles está parado em certo ponto, precisa avançar ou não precisa avançar, o que está faltando para o seu processo, certo? Isso é uma das coisas. A outra coisa é o quanto eu, como professor, tenho domínio para fazê-lo chegar a este processo. Tá? Então, esta é uma outra pergunta. Quanto eu ainda preciso jogar para também poder fazer com que os meus alunos avancem nesse processo, cheguem até este ponto final, cheguem até esta transformação de suas inteligências ou de seus conhecimentos, de sua situação como conhecedores, dos alunos como conhecedores. Então, o professor ele está justamente fazendo isso, levando o aluno de um ponto
né, de uma certa posição a uma outra. E ele não está fazendo isso apenas no ano letivo. Não, ele está fazendo isso a cada instante. A cada instante o professor está fazendo uma parte, pode ser até pequena, mas está fazendo uma parte disso. E cada parte disso deve ser feita de modo perfeito. Assim como cada passo do montanhista escalando a montanha deve ser perfeito. Ele não pode escorregar, ele não pode cravar mal a sua, né, aquela ponta ou aquele metal que tem em sua bota, não pode ser mal cravado na montanha, não pode ficar mal posicionado, suas cordas não podem estar mal posicionadas, não podem estar, sei lá, eu não sei muito de montanhismo, mas só para citar um exemplo, as cordas não podem ter defeitos, nós precisamos, né, o montanhista vai precisar corrigir as cordas também, vai precisar, sei lá, remendá-las em algum momento, talvez. Então, há sempre essa questão de fazer cada pequeno passo, cada pequena evolução de modo muito perfeito, ou tentar fazer o mais perfeito possível. Isto vai selecionar aquilo que importa daquilo que não importa em nossas atividades, para tornarmos-nos mais inteligentes, para estudarmos melhor e também para sermos melhores professores, aqueles que já são professores, certo? Espero que tenham entendido até aqui. Podem deixar perguntas no vídeo e no próximo vídeo nós vamos falar sobre a relação entre grego, latim e inteligência. Por isso que esse vídeo é muito preparatório para o que eu vou falar sobre a ligação entre essas línguas antigas, entre as línguas clássicas e também o porquê estudá-las. Isso está incluso nesta segunda exposição. E vai servir então para que todos vocês possam compreender melhor a relação entre estes estudos e a inteligência ou a sabedoria também. Por enquanto é isso, pessoal. Eu espero que tenha sido de bom proveito e muito obrigado. Até a nossa próxima aula.